última semana, a revista Variety soltou a informação de que a HBO pode estar considerando trabalhar em uma série sobre o Aegon e a conquista de Westeros. E não só isso, mas que esse esforço da HBO pode desencadear uma série de produções sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. No vídeo de hoje eu vou especular um pouco sobre como pode ser esse novo filme aí do Aegon, quais temas ele pode trazer e como essa produção pode impactar nas futuras séries e spin-offs aí de Game of Thrones. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, antes de começar esse vídeo de fato, eu acho que é válido eu dar um aviso e fazer uma ressalva em relação a todo o conteúdo. Caso você não queira ver essa ressalva, ou você só queira pegar o que eu acho que vai acontecer no filme do Aegon, eu vou deixar esse vídeo bem dividido para você poder navegar por ele bem certinho e poder verificar as partes que você mais quer assistir. Também sempre fica o aviso de que eu particularmente prefiro ver meus vídeos em 2.0, então fica essa recomendação caso você queira, fica mais palatável ficar olhando pra minha cara no 2.0, pelo menos eu acho, tá? Então vai estar tudo na descrição também bem organizadinho para vocês não se perderem aí no conteúdo. Então primeiro eu vou fazer um aviso e uma ressalva em relação ao vídeo anterior que eu falei sobre a divulgação da notícia da série do Aegon. Depois eu vou dar minha opinião sobre como o filme poderia ficar e no final eu vou contextualizar, né, sobre como isso impacta nas outras produções ali da HBO e dos spin-offs, né, de Game of Thrones como um todo. Como eu falei no meu último vídeo sobre o assunto, essa notícia da série do Aegon e do filme dele ainda não é oficial. Entendam bem, teve algumas pessoas que comentaram no último vídeo como se eu estivesse falando que a informação da Variety era falsa ou como se a própria HBO já tivesse confirmado essa informação e eu tava aqui me perdendo no personagem. Então, antes de mais nada, é importante explicar. Não, eu não disse que a informação da Variety é falsa e muito menos que o filme do Aegon não vai acontecer. Tudo que eu disse é que a gente precisa ir com calma porque a informação não é oficial. Ela veio de uma fonte que foi dada para Variety. E o que significa essa fonte? Ninguém sabe. Provavelmente é alguém que trabalha na HBO, sabe que o projeto está sendo discutido e vazou esse fato para o jornalista que fez lá a matéria dele. Mas isso não significa que seja verdade e a gente só vai ter certeza quando houver um comunicado da HBO. Aí sim vai ser oficial. É impressionante como a galera não entende o significado de oficial. É completamente bizarro. Sem contar que, mesmo que a HBO esteja trabalhando de fato em desenvolver um filme ou série sobre a conquista do Aegon, não significa que vai realmente acontecer. Atualmente existem inúmeros projetos sobre as crônicas que estão rolando e o próprio George R. R. Martin já disse lá no blog dele que é difícil que todos esses projetos deem andamento, todos deem certo. Por que isso acontece? Porque nem tudo que é bom na teoria funciona na prática. E tudo isso envolve muito dinheiro, muita expectativa e muita pesquisa de mercado. A própria série Game of Thrones quase não foi ao ar porque o episódio piloto deles ficou uma droga e eles tiveram que refazer. O primeiro spin-off de GOT também, A Longa Noite, como eu já mencionei, foi confirmado pela HBO, foi feito o episódio piloto que custou 30 milhões de dólares e mesmo assim ele foi cancelado. Porque segundo o Casey Bloys, que é o chefão da HBO, o piloto não foi um desastre, mas exigia muita invenção. Ou seja, ele não ficou bom o suficiente e ele era difícil de ser produzido. Então eles resolveram cancelar, mesmo já tendo gastado uma grana, porque 30 milhões é muito para um episódio. E se vocês quiserem um exemplo fora das crônicas, mas dentro do universo da HBO e da Warner, ano passado o próprio Henry Cavill fez um vídeo no Instagram dele confirmando que ele voltaria a ser o Superman no universo da DC. E mesmo assim, mesmo depois da Warner ter dado a notícia do Henry Cavill ter confirmado, eles foram lá e mudaram de ideia e cancelaram o projeto, porque eles têm outros planos para a trindade da DC. Ah, mas o que isso tem a ver com GOT e tudo mais? Simples, a Warner é dona da HBO, então a expectativa de retorno financeiro e a exigência é a mesma para o Superman e a mesma para GOT. Ou seja, se um projeto no papel não for interessante e se na prática ele for financeiramente inviável, ele vai ser cancelado. Dito isso, eu acho sim que o filme do Aegon tem boas chances de acontecer. O único ponto é pra gente ir com calma. Nesse vídeo, por exemplo, eu vou especular sobre como a história pode acontecer. Não tem nada definido, não tem nada oficial e a gente só vai saber quando de fato começarem a sair as imagens, os atores elencados, o roteiro e por aí vai. Bom, agora falando do conteúdo e do desenvolvimento desse filme da conquista em si. O ponto de partida pra gente pensar em qualquer produção aí envolvendo a conquista do Aegon também veio de uma das frases aí dessa matéria da Variety. Segundo eles, a HBO estaria planejando um filme que desencadearia em uma série. E o que isso significa?
Bom, basicamente o que já está acontecendo em House of the Dragon. A gente teria um universo compartilhado dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, com filmes e séries adaptando aí histórias dentro do universo do Martin. É certeza que isso vai acontecer? Não, como eu disse 1000 vezes, é só especulação por enquanto. Mas faz bastante sentido porque a gente já viu que isso dá certo dentro do universo da Marvel e da DC. E a Warner também parece estar bem disposta a apostar bastante nos seus universos mais lucrativos, como Harry Potter e Game of Thrones. Inclusive Harry Potter, boatos que vai ser rebutado aí toda a saga. Além disso, quando a gente olha para as histórias que a HBO tem trabalhado para adaptar GOT, a gente já tem uma ideia sobre esse universo compartilhado. A princípio, o George R. R. Martin tinha anunciado 5 adaptações além de House of the Dragon e Snow, que vazou mais recentemente. Ou seja, seriam pelo menos 7 produções do universo das crônicas e elas se passam em períodos de tempo totalmente diferentes, ou seja, pegando o apanhado aí do universo do Martin como um todo. As séries spin-offs que a princípio estão sendo produzidas pela HBO são House of the Dragon, que é a Dança dos Dragões e a gente já tá vendo, Snow, que seria uma continuação aí da 8ª temporada de GOT, Nine Voyages ou The Sea Snake, que é a história do Corlys Velaryon antes da dança começar, 10,000 Ships, que seria a história da Niméria e a chegada dos 10.000 navios em Dorne, Tales of Dunk and Egg, que seria uma adaptação dos contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, Flea Bottom, que seria uma série de histórias aleatórias ali se passando na Baixada das Pulgas, e o Império Dourado, que seria uma série animada sobre E.T. Mas vocês percebem que dentro dessas spin-offs aí não tem muita coisa sobre os Targaryen, tirando House of the Dragon? Bom, a HBO tem planejado essas produções faz algum tempo, mas na minha opinião, eles viram que House of the Dragon, os Targaryens, e os seus dragões, tiveram muito apelo, e por isso eles resolveram acrescentar mais spin-offs aí sobre os Targaryens nos seus planos, por isso o filme do Aegon. Inclusive, eu já fiz um vídeo dando a notícia de que provavelmente, é especulação também, mas provavelmente a série do Corlys Velaryon foi descontinuada. Claro que isso também é um rumor, mas faz sentido a gente pensar que a HBO possa ter substituído a ideia de fazer uma série sobre o Corlys por algo que tenha mais relação com os Targaryen, por exemplo, o filme da Conquista. Ah, mas por que a HBO já não começou a fazer séries dos Targaryens pela Conquista? Eu acho que é pelos dragões também. Durante a Conquista a gente veria a Vhagar, o Meraxes e claro, o Balerion. Mas na dança a gente tem mais de 15 dragões. E como é uma história que também envolve muita política e briga em família, eu acho que fez mais sentido para eles testarem um spin-off Targaryen com House of the Dragon, que tem uma essência, por assim dizer, mais parecida com aquilo que a gente já viu em GOT. Então seria um teste mais apurado. Mas considerando tudo isso, como seria o filme do Aegon e da Conquista? Então agora eu vou especular mais ou menos a minha visão geral sobre como o filme poderia acontecer, sobre qual andamento ele seguiria. Então vamos lá. Para mim, o filme começaria na antiga Valíria, mas a gente não veria muito sobre ela. Seria provavelmente uma cena inicial dos Targaryen num porto, por exemplo, arrumando os navios justamente para fugir do continente. Nesse caso, a gente veria só a Daenerys, a sonhadora, o Lord Aenar Targaryen, que é o pai dela, e o restante ali do núcleo familiar deles, basicamente no dia que eles partiriam ali de Valíria para a Pedra do Dragão. Nesse caso, eu acho que o filme não mostraria a perdição ao vivo de Valíria, não mostraria ela acontecendo, mas sim mostraria o sonho da Daenerys pela visão dela, na perspectiva dela. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente vê o Bran vendo a Torre da Alegria, como um espectador do que está acontecendo, ou até uma pegada da Arya, que estava de fato vendo a Daenerys queimar Porto Real, mas essa perspectiva meio caótica assim, eu acho que seria dessa forma. Depois disso, eu acho que o filme já pularia para a infância do Aegon. Eu acho muito difícil que eles mostrassem mais da antiga Valíria além da visão da Daenerys. Talvez até eles começassem o filme já com a perdição tendo acontecido, com alguém narrando os eventos no fundo, de uma visão talvez mais caricata, tipo a Hermione contando o conto dos 3 irmãos, como se fosse mais uma historinha que alguém tá contando pro Aegon quando ele é criança, por exemplo. Porque, pra mim, por mais interessante que Valíria seja, como região ali de Essos, não tem uma história específica pra contar sobre eles se o foco é a conquista do Aegon. E as únicas famílias que a gente já conhece de lá são os Targaryen e os Velaryon. Então daria muito trabalho pra Warner, pra HBO, apresentar famílias novas e construir personagens novos, se o foco deles não vai ser Valíria de um todo, vai ser já a conquista de Westeros. Então eu acho que eles só introduziriam a perdição como um todo. Por isso eu acho que seria só uma pincelada na perdição e a gente já iria pro passado do Aegon e as suas irmãs. A partir daí, eu acho que o desenvolvimento da história muda bastante dependendo da pegada que eles forem dar pro filme.
eu acho que eles provavelmente vão tentar construir boa parte da trama em cima do relacionamento e desenvolvimento, né, entre o Aegon, a Rhaenys, a Visenya e o Orys Baratheon, né, que a gente não pode esquecer dele, o meio-irmão do Aegon. Pra mim, teríamos bastante cena deles se conectando com os dragões e a gente entenderia como funcionava esse trisal incestuoso dos três e que, se a gente parar pra pensar, é bem bizarro, né? Então eu acho bem difícil que a HBO ou a Warner iria romantizar isso num filme, especialmente por causa da polêmica. Então provavelmente eles vão mudar algo dessa relação, colocar que eles foram obrigados a se relacionar assim, ou mesmo que eles não tinham, né, esse relacionamento amoroso e era mais uma questão do contexto, ou talvez até que as irmãs se gostavam e tinham que ficar com o Aegon por conta das aparências. Sinceramente, eu espero que eles vão mudar bastante desse cenário. Não tô dizendo que eu queria que eles mudassem, porque eu acho que dentro do contexto da obra faz todo sentido, mas eu acho que para evitar uma grande polêmica, eu acho que eles mudariam, porque acho que até no Brasil, por exemplo, incesto é crime, então não é um assunto muito fácil de lidar. Ah, mas a Cersei e o Jaime lá em Game of Thrones. A Cersei e o Jaime tinham um relacionamento incestuoso? Tinham, e era bem explícito. Só que eles eram tratados como vilões. Não à toa, a primeira vez que a gente vê esse relacionamento incestuoso, o Jaime logo em seguida joga o Bran de uma torre. Ou seja, eles foram mostrados como pessoas que faziam coisas erradas. A gente tá falando de uma série da Conquista, na qual o Aegon e as irmãs dele seriam os heróis. Então eu acho difícil que eles deixassem eles como heróis incestuosos dessa forma. Então, enfim, eu sei que é um assunto que pode ser polêmico aí pros fãs, que vai discutir bastante. Não sei o que é ideal, eu tô só dizendo que eu acho que a Warner vai fazer, já pensando aí nessas polêmicas. Bizarro, né, falar que incesto é assunto polêmico. Na verdade não é polêmico, só é errado mesmo. Só que no caso o que é polêmico é a ideia de mudar a origem dos personagens, né? Então eu sei que isso causa um reboliço nos fãs. A gente sabe que o Aegon tecnicamente casou com a Visenya por obrigação, porque ela era a irmã mais velha, e ele gostava da Rhaenys, então ele casou com ela depois. Mas que era que ele realmente era apaixonado e tal. Mas enfim, eu imagino, tenho quase certeza que eles vão mudar esse contexto aí pra fazer algo diferente. Se vai ser polêmico, mais ou menos polêmico, sei lá, não sei. Bom, outro grande ponto da história é se a Warner vai querer ser mais clichê ou mais disruptiva. Ou seja, eles podem tentar construir o Aegon como um cara de boas, que nunca quis o poder e por causa do sonho de dragão dele, né, com a longa noite, resolveu unificar Westeros nos 7 reinos e blá blá blá. Num único reino, no caso, né. Essa seria a visão mais clássica para um filme de herói. Se a gente vai ver filme do Conan, no Bárbaro, ou filme do Hércules, geralmente tem essa construção de um cara que é nobre e que acaba chegando a uma posição de poder, né, de uma forma meio gloriosa. Pode ser um filme épico nesse sentido. Então por isso que seria a visão mais clichê. Filme tipo Troia, com Aquiles e tudo mais. Ou eles poderiam fazer o mesmo que fizeram com o Viserys em House of the Dragon e tentar desconstruir a visão do Aegon como esse grande herói, talvez trazendo uma visão mais humana dele, com erros, falhas, medo e dificuldade de lidar com a pressão de travar uma guerra, né, para unificar Westeros. Na minha opinião, qualquer uma das abordagens vai irritar uma parcela dos fãs, isso é óbvio, mas eu acho que as duas coisas são bem possíveis de acontecer. Mas tudo indica que os sonhos de dragão vão ser uma peça essencial para levar o Aegon para a conquista, especialmente porque esse é um plot que já está sendo explorado lá em House of the Dragon. Vale a pena lembrar também que a conquista tem relativamente poucas batalhas, então eu acho que a adaptação vai resumir bastante as coisas. Eu acho que 3 momentos chaves serão mostrados no filme. A conquista de Ponta Tempestade, porque vai focar especialmente no Orys Baratheon e nos Velaryon. A queima de Harrenhal, que é um momento bem icônico dos dragões. E o Campo de Fogo. Eu diria até que a gente deve ver uma cena meio geral assim do Aegon tentando convencer os Lords de Westeros sobre a necessidade de unir o reino pela longa noite, porque parece que a HBO tem focado nisso como motivação do Aegon. E para justificar ele querer conquistar tudo sem fazer parecer ele um tirano que queima qualquer um que discorde dele, eu acho que vai ter tipo uma cena que vai mostrar que ele tentou ser pacífico, mas que, por exemplo, o Rei Lannister ou o Rei Gardner ou os dois juntos talvez tente mandar um assassino pra matar ele, fazer alguma coisa vilanesca, né, contra o Aegon, que force ele a começar uma guerra e a queimar eles no Campo de Fogo, né, porque não tem como mostrar o Campo de Fogo e dizer, olha só, esse cara aqui é muito heróico, ele queimou todo mundo no campo. Eu acho muito difícil.
Então, provavelmente, eles vão tentar fazer isso ficar de uma forma mais aceitável pra gente, tornando o Aegon um pouquinho mais heróico e tornando os adversários dele mais vilanescos. A não ser que eles queiram mostrar o Aegon mesmo como tirano, mas eu acho isso bem difícil de acontecer. Vale lembrar também que sim, Game of Thrones mostrou a Daenerys fazendo isso, mas quando ela fez foi justamente nesse sentido. Quando ela tá em Astapor e ela queima todo mundo, eles eram senhores de escravos. Eles ficam vários episódios mostrando como a galera de Astapor era merdeira, como eles eram ruins. E aí quando a Daenerys queima eles, a gente sente até feliz, porque eles eram muito babacas. Agora, na 7ª e 8ª temporada, quando a Daenerys queima todo mundo, quem tá sendo mostrado como vilão é a Daenerys. Eles estão colocando a Daenerys como vilã. Quando ela queima lá todo mundo, o Jaime, quando ela queima o pai e o irmão do Sam, ela tá sendo mostrada como vilanesca, né? Tanto que o Tyrion até olha pra cara dela, tipo, meu Deus, o que você tá fazendo? Então, provavelmente eles usariam, né, esses mesmos artifícios pra deixar o Aegon mais heróico no filme. Eu também acho que o Campo de Fogo seria retratado como uma batalha um pouco mais épica do que ela foi no sentido de duração mesmo, e ela seria o ponto alto do filme e a última batalha. Depois disso, eu acho que os Stark se renderiam para finalizar o filme e o Aegon também terminaria recebendo a notícia da morte da Rhaenys lá em Dorne. E eu acho que essa cena do Aegon no Trono de Ferro recebendo a mensagem, né, da morte da Rhaenys seria a cena final do filme, porque mostraria que o Aegon conseguiu conquistar o Westeros de fato. Ele fez o Trono de Ferro com as espadas com fogo forjando elas, mas ao mesmo tempo ele perdeu, né, algo muito importante para ele, que era a irmã e a esposa dele. Então vai mostrar que teve um custo muito alto fazer tudo isso, e seria esse final agridoce que o George R. R. Martin sempre prega também. Tá, mas aí o filme acabaria assim, sem a conquista estar de fato concluída? Bom, eu acho que sim, porque um filme é muito curto, né? Então eles teriam que contar a história da conquista de uma forma resumida, focando nos momentos-chave mais importantes e talvez abordando essa humanização do Aegon, da Visenya e da Rhaenys, né? Baseando as motivações deles na Canção de Gelo e Fogo e trazendo um pouco de complicação para a conquista, porque nos livros ela é um evento muito lendário, né? Mas eu acho difícil que a HBO fosse adaptar dessa forma. E como um filme tem muito menos tempo do que a série, tem basicamente 1/3 do tempo que uma temporada de série tem, eu acho que eles teriam que condensar a trama, escolhendo os principais momentos e focando mais no desenvolvimento dos personagens do que nos eventos em si. Então acho que teria muita coisa que ficaria de fora. E é claro, tem gente que está interpretando a matéria da Variety dizendo que o filme do Aegon se tornaria, depois de um filme, se tornaria uma série. Ou seja, eles continuariam o evento do filme na série. Mas eu acho bem difícil disso acontecer, porque o tipo de produção é muito diferente de filme para série. Até nas séries da Marvel a gente vê essa diferença. Se você olhar o último episódio de WandaVision, que tem uma batalha final lá, cara, dá pra ver claramente como faltou orçamento pra aquela batalha, sabe? É muito diferente do cinema. Então, né, até o jeito de dar andamento na história é completamente diferente. Então, eu acho que se for pra fazer filme do Aegon, da Conquista, eles vão fazer um filme da Conquista e as séries vão tratar de outros temas, ou eles vão fazer uma trilogia de filmes, por exemplo, se der muito certo, para contar a história da Conquista em filme. Eu não consigo ver a história da Conquista começando em filme e terminando em série. Acho que nem financeiramente isso faz muito sentido. E eu acho que a trama vai acabar com essa pegada de Dorne, né, com a morte da Rhaenys, porque depois disso eu acho que as séries partiriam para tratar justamente da conquista no ponto de vista de Dorne. Ou seja, eu falei que não continuaria a conquista numa série, mas eu acho que se eles mudassem essa perspectiva para falar dos olhos dos dorneses, como eles viram a conquista acontecendo, talvez até depois, né, do Aegon já ter morrido, passando um bom tempo, né, depois da morte do Aegon, e os outros reis que tentaram conquistar Dorne, aí eu acho que faria bastante sentido. E acho que essa série, mostrando a perspectiva de Dorne durante a conquista, poderia substituir o spin-off da Nymeria dos 10 mil navios. Por quê? Porque nessa série eles poderiam abordar Dorne, que parece ser um objetivo da HBO e parece ser uma coisa muito importante, já que eles cagaram com Dorne em Game of Thrones, só que eles não perderiam de mostrar os Targaryen, que não seriam mostrados nos 10 mil navios, e também poderiam mostrar dragões, que também não apareceriam na série dos 10 mil navios. Ou seja, eu acho que é um match perfeito. Você mostra Dorne, você mostra os dragões, você mostra os Targaryen. Então, pra mim, essa série, pra continuar o filme da Conquista, seria o ideal. E, inicialmente, no meu outro filme falando sobre o filme do Aegon, eu disse que talvez essa ideia deles continuarem a história Targaryen em séries seria uma coisa meio The Crown. Tipo, eles contando cada rei Targaryen numa temporada até chegar a House of the Dragon, por exemplo.
Mas agora, pensando bem, eu acho difícil isso acontecer, porque nem todo rei Targaryen, depois do Aegon especialmente, e inclusive esse período de tempo de Westeros entre o Aegon e a Dança dos Dragões, não teve assim tantos eventos super interessantes. Teve o Maegor lidando com a Fé do Sete, mas no geral não teve tantos acontecimentos super legais para colocar numa série ou num filme. E a gente vê que The Crown, por mais que seja uma série muito boa, é uma série um pouco mais maçante. Então hoje eu não vejo mais eles fazendo o filme da conquista super épico e depois lançarem uma série mostrando alguns reis Targaryen que nem fizeram nada de tão interessante ou não são tão gloriosos assim, com eventos tão épicos assim, para se comparar com a Dança dos Dragões ou com a Conquista. Então acho que a gente poderia pular essa ideia. Então, além da série da perspectiva dornesa da Conquista, eles também poderiam criar uma série sobre as rebeliões Blackfyre, como uma continuação talvez de House of the Dragon. O Cavaleiro dos Sete Reinos, por exemplo, que também é uma ideia de spin-off, poderia ser uma spin-off da série das rebeliões, já que ele se passa ali durante a terceira tentativa de rebelião Blackfyre. Então eles se complementariam. E considerando uma série do Cavaleiro dos Sete Reinos, essa spin-off Flea Bottom poderia ser cancelada, justamente porque os eventos que a gente veria dela, de como são as crianças, os órfãos que vivem ali na Baixada das Pulgas, a gente poderia ver na visão do Duncan, né, do Dunk, que é uma criança que cresceu na Baixada das Pulgas. Então a gente poderia talvez resumir toda essa spin-off da Flea Bottom e colocar só como se fosse um episódio ali mostrando a criação do Sir Duncan, né? Acho que seria mais interessante. Até porque o que eles vão contar nessa história aí da Baixada das Pulgas. E além dessas séries, a gente também poderia ter Snow, né? Que funcionaria para dar uma arrumada no final da última temporada de GOT e seria um termômetro para a HBO repensar a série da Longa Noite. Aí, se Snow desse certo, a gente poderia ver o universo expandir para contar a história do Azor Ahai ou mesmo dos Starks, né, dos Reis do Inverno, na época da Longa Noite. Eles poderiam recomeçar essa iniciativa. Já outras histórias mais experimentais, por exemplo, poderiam ser contadas através de animações, que é o que a DC já faz, né? Eles têm os filmes deles em live action, mas tem muito mais histórias da DC contadas através de animação. Então a história do Corlys, a história da Arya viajando pro oeste, a história de Valíria ou do Reino Dourado de Iti, poderia tudo vir no formato de animação como um teste para ver se os fãs gostam ou não. Então, para resumir, eu acho que o filme do Aegon vai ser um filme que vai tentar humanizar o personagem. Eu acho que a gente vai ver a Daenerys, a sonhadora, a gente vai ver o sonho dela da perdição de Valíria, mas não vai ver muito de Valíria, e acho que a gente vai ver esse desenvolvimento do Aegon, especialmente com as motivações dele bem focadas, né, nessa construção de um Aegon heróico, no ponto de vista dele querer unir o reino por conta da Canção de Gelo e Fogo. A gente vai descobrir como funcionava esse relacionamento com as irmãs dele, de um modo geral. Mas eu acho que o filme provavelmente vai focar em mostrar um Aegon não tão heróico no sentido de ser um guerreiro que nunca tinha medo, que sempre tinha certeza do que fazia. Eu acho que a gente vai ver um personagem que tinha suas dificuldades de lidar com os problemas, que tinha suas dúvidas, que tinha defeitos, né? Que cometeu erros, que precisou de ajuda de outras pessoas. Então eu acho que esse vai ser o ponto central da história. E como um filme provavelmente vai ter que encurtar alguns eventos, a gente vai ver a conquista mais com pontos chaves dela, então muitas coisas vão ficar de fora, muitos desenvolvimentos vão ficar de fora, mas eu acho que a gente vai ver a queima de Harrenhal, a gente vai ver o Campo de Fogo e a gente vai ver a tomada de Ponta Tempestade pelo Horus Baratheon, que são pontos, talvez as batalhas mais importantes, por assim dizer, da conquista. E por fim, eu acho que esse filme do Aegon, né, vai ser um filme só, e ele pode desaguar em uma série, por exemplo, contando, né, a visão de Dorne, né, sobre os eventos consequentes, né, da conquista. Então os outros reis Targaryen que tentaram conquistar Dorne e falharam miseravelmente, né, até a tentativa de casamento. E aí a partir disso seria já uma ponta também para a série das rebeliões Blackfyre, já que a unificação de Dorne no reino é bem próxima da primeira rebelião. Então a gente poderia ver isso acontecendo. Inclusive a junção de Dorne aos Sete Reinos, que viraram Sete Reinos de fato com Dorne, é um dos motivos para a rebelião Blackfyre, né? Então a gente poderia ver isso acontecendo em série. E também outras séries aí que expandiriam aí mais o universo de GOT, como a série do Snow, que poderia dar continuidade para um projeto da Longa Noite, ou animações que poderiam abordar histórias um pouco mais experimentais e histórias mais específicas, como contar a história de Ashai das Sombras, parece trava-língua,
a Shai das Sombras, ou Valyria, ou do Quartz Velaryon, ou o que eles quiserem testar aí também. Então é isso, lembrando que tudo isso é muita especulação, não tem nada de confirmado ainda, não tem nada de certeza. Inclusive, mesmo que vá sair um filme do Aegon, que eu acho que vai sair, mas vai levar bastante tempo, eu não vejo saindo muito antes. Na verdade, não vejo saindo antes de forma nenhuma do final de House of the Dragon. Então, se House of the Dragon vai ter 4 temporadas, o quê? Estamos falando de um filme que vai sair daqui uns 6 anos, então é bastante tempo. Um filme costuma levar uns 2 anos para ser filmado, então talvez daqui uns 4 anos a gente tenha informação de que eles vão começar a filmar. Então é isso, dá tempo da gente especular muita coisa, então você pode deixar nos comentários qual é a sua visão aí do filme do Aegon, o que você acha que vai acontecer, o que você acha que eu falei que pode estar certo, o que você acha que eu falei que pode estar errado, mantendo o respeito acima de tudo. Eu vou estar sempre lendo os comentários de vocês, e vocês podem comentar o que vocês quiserem comentar, e eu vou estar sempre lendo. Então é isso, deixa o like nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Take 1, bora lá, sem enrolar. Lembrando que os loads o Diego vai editar para o vídeo ficar mais dinâmico, então deixa rolar. Faz assim na sobrancelha, Diego. Imagina o Diego. Aí, vamos lá. Peraí que eu vou refazer esse trecho, aproveitando que o ônibus vai me atrapalhar. Qual que é o nome desse ônibus mesmo? Vila Macedo. Macedo? Não. Guabirutuba Via Macedo. Ele que atrapalha nossos vídeos. Mas ele tá meio longe, né? Ou vai ficar mais perto? Vai ficar mais perto. Ai, que alegria. Tá passando agora. Pior que nem adianta pausar o vídeo. Podia ser a gente voando. Nem isso. Segundo eles, a HBO estaria planejando um filme que desencadearia em uma série. Eu achei que minha fala ficou um pouco enrolada. E a gente teria... Nossa, que texto mal escrito, Thiago. Pelo amor de Deus. Preciso melhorar. Bom, e o que isso... Eu não sei se pegou no áudio. Mas ficou bom. Vou deixar assim. Diego, se passou avião, você diz. Avião passando. Pra mim, o filme consegue... porque além da visão da Daenerys, talvez eles começassem um filme já... Peraí, meu Deus do céu, o que eu tô escrevendo? Tá brincando comigo? Pelo amor de Deus. Gente, quem é que chamou vocês? Eu não autorizei chegar. Na hora que voltou o take. Nem pra esperar. Ninguém autorizou vocês a virem pra minha Curitiba. Tem um belíssimo vídeo do prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, cantando o hino de Curitiba. Se você quiser ver, Diego, pra divertir sua noite, pode colocar no YouTube. Vai melhorar muito o seu dia.